Essa é a última ministração que eu faço aqui aos 53 anos, né? A próxima será aos 54 anos. Então, eu me sinto privilegiado por Deus ter me dado mais um ano de vida. Na verdade, é amanhã meu aniversário, mas é uma bênção, né, ter essa oportunidade de falar acerca desse assunto tão maravilhoso. E vamos trazer hoje para aqui para os nossos irmãos, que é justamente tratar sobre a visão do trono de Deus. Então, o tema hoje, repita, a visão do trono de Deus. Esse é o tema que estaremos ministrando aqui com a graça do nosso Deus, com base em Apocalipse capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Graças a Deus, os irmãos aqui frequentaram, a grande parte dos irmãos aqui chegou a frequentar, estão frequentando esses cultos maravilhosos, onde a gente aprende coisas tremendas, maravilhosas acerca deste livro da revelação, o Apocalipse. Já passamos pelos capítulos 1, 2 e 3 e agora adentramos no capítulo 4. Como sempre, eu peço e lembro os irmãos, se alguém perdeu a última ministração ou as ministrações acerca do livro do Apocalipse, é fácil, você acessa no YouTube e ali com seu smartphone ou no seu computador ou tablet você acompanha as ministrações, tá certo? Para você ser um crente mais sábio acerca de tanta coisa boa e maravilhosa que este livro tem a nos fornecer. Então o estudo hoje está apoiado no texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo do 1 ao 11, e dentre tantas coisas significativas, amados irmãos, iremos trazer pelo menos aqui 4 objetivos. Eu quero ler bem rápido aqui, não vou perder tempo, vou apenas ler, depois vamos seguir no plano aqui. O primeiro é explicar como foi a subida de João ao céu. Segundo objetivo, expor os significados sobre os 4 seres viventes. O terceiro, entender por que há culto no céu. Vou repetir porque isso é tão importante. Entender por que há culto no céu. Tem gente que acha que, não, pastor, nós estamos só cultuando a Deus aqui, no céu não tem culto não. Agora sim não tem. Claro que tem. O quarto é destacar a importância de cada crente ser um verdadeiro adorador. Você vê aqui, você é um adorador de Deus? Você gosta, você ama adorar a Deus? Então você vê e está no lugar certo. Para alcançarmos esses objetivos, sigamos este sumário. Este sumário, por tratar-se de um assunto que contém 11 versículos, ele está dividido aqui em 6 tópicos. O primeiro tópico, aliás, antes uma introdução que já iniciei há pouco, e no desenvolvimento temos aqui 6 tópicos. O primeiro é o chamado para subir. Está no versículo 1, o chamado para subir. O segundo, Deus em seu trono, versículos 2 e 3. Se eu fosse você, não conversaria com ninguém agora, ficaria ligado, né, assim perplexo, para entender a respeito dessa adoração que farão aqui ao nosso Deus. Então comece a adorar aqui, para você entender essa adoração que vamos falar aqui. O terceiro, os 24 anciãos ao redor do trono, versículo 4. Prosseguindo, o quarto tópico, os eventos celestiais que se originam no trono, versículo 5 e versículo 6, a partir do versículo 6. O quinto, os 4 seres viventes, versículos 6, parte B, até o versículo 8, parte A. E finalmente, a adoração dos seres celestiais é o 6º tópico, versículos 8, parte B, até o versículo 11. E finalmente uma conclusão. Então, como sempre, não omito, e eu sempre gosto de trazer algumas questões introdutórias ao assunto. Por exemplo, em que momento o livro do Apocalipse dá-se-á o arrebatamento da igreja? Em que momento do livro do Apocalipse acontecerá o arrebatamento da igreja? Vou explicar isso aqui para os irmãos. Outro, que relação há entre a trombeta, o toque de trombeta, os trovões e os relâmpagos nos sinais com a glória do trono de Deus? Vamos ensinar aqui, falar acerca disso também.
Quem são de fato os 24 anciãos que estão diante de Deus? Muita gente quer saber, esses 24 anciãos que estão diante de Deus. Quem são esses 24 anciãos? Que significado tem os 4 seres viventes? Os 4 seres viventes. Que seres celestiais conduzem a adoração a Deus? Quais os seres celestiais? Que iniciam a adoração a Deus e aí os demais também adoram. A Bíblia mostra quem são. Passemos para o primeiro tópico desse estudo. Versículo 1: o chamado para subir. Vamos ler. Versículo 1 diz assim: está com a sua Bíblia aberta? Crianças estão com a Bíblia aberta? Jovens? Todos juntos. Vamos cantar aqui, não foi? Então, depois destas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Diga, uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Você pode dizer amém? Novamente o versículo 1: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Sobre isso, sobre ver os céus abertos, irmãos, se nós lermos a Bíblia como todo crente deve ler e deve saber, há diversos exemplos na Bíblia de pessoas que viram os céus abertos. Não é coisa só do Novo Testamento. Alguém lá no Antigo Testamento já tinha visto o céu aberto, e também, claro, no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, Ezequiel, o profeta Ezequiel, o profeta maior, ele teve visões do céu. Olha que coisa maravilhosa, visões do céu. Ezequiel 1 verso 1 diz assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. O rio Quebar era um rio onde ali na Mesopotâmia, onde judeus estavam ali próximos. Os judeus foram deportados para a Babilônia, e ali tinha este lugar onde eles estavam morando. Na sequência o versículo diz: abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Amém? Ele viu o céu aberto e ele diz que ele, o profeta, teve visões de Deus. Que coisa maravilhosa. Então está muito claro aqui. Agora, pulando para o Novo Testamento, teve um importante, um grande irmão, o principal, ou pelo menos eu posso dizer, o primeiro mártir do cristianismo. Ele também viu o céu aberto. Como é o nome dele? Primeiro mártir, Estevão. Ele viu o céu aberto também. Antes dele morrer, Jesus deu o privilégio dele ver o céu aberto. Oh, coisa maravilhosa! Parece que na hora da angústia, na hora que bateu assim o desespero, apesar da Bíblia não mostrar em nenhum momento que ele se desesperou, mas eu creio que esta visão que Deus deu a ele superou aquela angústia da morte. Ele sabia que ia ser morto, apedrejado, mas Deus deu a ele o privilégio de ver o céu aberto. Eu creio que isso o confortou. Deus confortou o seu servo. Atos 7,56 diz assim, irmão: vejo os céus abertos e o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus, em pé à direita de Deus. Que privilégio maravilhoso. Antes dele morrer, antes dele partir para a glória, Deus abriu os olhos dele e ele viu o céu aberto e Jesus à direita de Deus. Que privilégio tremendo, coisa maravilhosa, né? Vamos outro personagem, o apóstolo Pedro também, ele teve visões do céu aberto. O texto é muito claro aqui. Ele estava lá em Jope quando ele viu o céu aberto. Atos 10 verso 11 registra: vi o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Aqui é o testemunho do apóstolo Pedro. Ele que viu o céu aberto. Amém? Então esses 3 homens tiveram essas visões, mas eles estavam aqui na terra. Foram visões, mas eles estavam aqui na terra. Em nenhum momento desses 3 versículos nós vemos esta visão espiritual.
Deus não chamou eles, não foi uma visão espiritual, eles não foram arrebatados em espírito, eles estavam aqui na terra, mas o Senhor abriu os olhos espirituais e eles viram ou tiveram essas visões de Deus, certo? Agora, quando a gente vai para o texto de Paulo aqui, aí a coisa começa a ficar diferente, porque Paulo teve uma visão do céu, ele diz que viu o terceiro céu, né? Apesar dele não dizer quem é o personagem, mas a maioria dos teólogos, comentaristas, concordam que este homem que subiu ao céu e viu lá coisas maravilhosas foi o próprio apóstolo Paulo. Observe o texto paulino, ele diz assim, está em 2 Coríntios 12, verso 2: conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Mas pastor, se tem terceiro, tem segundo céu, tem primeiro céu. É verdade. O primeiro céu qual é, irmãos? Aprenda isso, viu, criança? O primeiro céu é esse céu, essa expansão que a gente vê. Olha assim, vê tudo azul, é o primeiro céu. O segundo céu é os céus, ou os céus, onde estão os planetas, as galáxias. Este é o segundo céu, certo? E o terceiro céu é onde está a morada do Eterno, o Deus Todo-Poderoso. É lá, é o terceiro céu. Aí ele diz assim, ó, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, certo? Agora, a visão que João teve foi uma experiência mais extraordinária, o versículo 1, na parte A diz: depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Vamos, os irmãos vão entender, eu vou explicar aqui. Então, a partir do capítulo 4, João começa a descrever as coisas que iam acontecer. Jesus já tinha mostrado a ele o estado das igrejas, o estado espiritual das igrejas. Algumas foram elogiadas, outras não foram. E aquela visão que ele teve foi uma visão em Pátimos. Então a visão de Pátimos foi aquela visão que Jesus deu a ele ali, acerca do capítulo 1 a 3. Quando Jesus dá essa visão a ele no capítulo 4, ele ainda está em Pátimos. Porém, algo aqui diferente vai acontecer. Porque veremos na sequência o que vai acontecer aqui de extraordinário. Então, podemos entender aqui no versículo 1, quando ele diz depois dessas coisas, é que houve um tempo entre o término do capítulo 3, quando ele termina de escrever o capítulo 3 e iniciar o capítulo 4. Houve um certo tempo, porque ele diz, depois dessas coisas, não sabemos quanto tempo ocorreu os fatos que ele vai narrar a partir do capítulo 4. Então, houve uma mudança, podemos dizer assim, como diz alguns teólogos, uma mudança de cena e de tempo. Segundo alguns bons intérpretes, este término do capítulo 3 e o início do capítulo 4, entre o término do capítulo 3 e o início do capítulo 4, vai acontecer algo extraordinário e prometido nas Sagradas Escrituras, principalmente ali em Tessalonicenses capítulo 4, que vai ser o quê? O arrebatamento da igreja. Então, entre o término do capítulo 3 e o início do capítulo 4, vai ocorrer o quê? Um arrebatamento da igreja. Qual é a segurança para nós dizermos isso? É porque, irmão, quando nós estudamos o capítulo 3, lá, se não me falha a memória, no versículo 22, se não me falha a memória, é isso mesmo, é citado ali o último versículo que fala sobre o termo igreja, como o texto diz, aquele que tem ouvidos ouça o que diz o Espírito das igrejas. A igreja só vai aparecer novamente lá no final do Apocalipse. Então não é mencionada mais igreja. O que é que nós entendemos aqui? É que neste período, quando vai iniciar o capítulo 4, a igreja do Senhor não vai estar mais aqui, porque ela vai ser arrebatada. Para onde? Para o céu. Ninguém diz amém, irmão? Diga amém, meu amado. Você não quer ir para o céu, não? Glória a Deus. Então a última menção do termo igreja foi Apocalipse 3:22, lá quando Jesus se refere à igreja de Laodiceia. E finalmente aparece de novo em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, é que vem aparecer o termo igreja. Você pode folhear a Bíblia, capítulo 4 até o capítulo 22, antes desse versículo 16, não vai aparecer em nenhum lugar o termo igreja. Porque Jesus não está tratando aqui com a igreja do Senhor já vai estar o quê? Na glória. Vamos estar nas bodas do Cordeiro. Crê nisso, irmão. Glória a Deus. Isso significa dizer que a igreja ela vai desaparecer da terra.
E só vai surgir novamente lá em Apocalipse 22:16. Então a primeira coisa que João viu antes de completar o trono de Deus, antes de contemplar, foi um objeto aqui, que foi uma porta. Ele diz assim: olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Foi o primeiro, digamos assim, objeto ou coisa que ele viu quando ele tem essa visão. Foi uma porta, e essa porta estava aberta. O teólogo, eu fiz questão de trazer isso aqui anotado e vou ler para os irmãos. O teólogo Matthew Henry, que é um grande teólogo, um dos melhores comentaristas, se você quiser comprar um comentário bíblico de um homem crente, compre o comentário bíblico de Matthew Henry, editado pela CPAD. O que é que ele diz sobre esse texto aqui? Ele diz assim, ó: nada podemos saber dos eventos futuros, além do que apraz a Deus revelar a nós. Eles estão além do véu, até que Deus abra a porta. Até que Deus abra a porta. Então Deus abriu essa porta para o seu servo João, a partir da porta, ele contemplar o que estava além da porta. E é isso que nós veremos hoje aqui, o que está além dessa porta. Esta porta também nos faz lembrar de alguém especial para nós, que é o Senhor Jesus, porque Ele mesmo disse que era a porta. Ninguém vai a Deus se não passar pela porta, e essa porta chama-se Jesus Cristo. Então há uma relação estreita entre Jesus e essa porta no céu. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Não é verdade? Vamos caminhar agora para a parte B do versículo 1. Na sequência, ele vai ouvir uma voz, João. Então ele já viu, qual foi a primeira coisa que ele viu? Uma porta aberta. O que é que ele vai contemplar agora? Ou ouvir, claro. O texto diz: a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse. Como trombeta. Então, era aquela mesma voz que está no capítulo 1, verso 10. Vocês vão ter lembrado quando nós ensinamos aqui na primeira ministração sobre o Apocalipse, o texto é claro quando diz: e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Essa voz era a voz de Jesus. Jesus de forma maravilhosa, com aquele corpo glorificado, glorioso, né? Vimos aqui olhos semelhantes a chama de fogo, não é verdade? Seus cabelos brancos como a neve, toda aquela veste está lá, cinto de ouro no seu peito, etc e tal. Não é? E aquela voz que falava com ele era a voz de Jesus, e ele assemelha a voz de Jesus como a voz de trombeta. Quem já aqui ouviu um toque de trombeta, onde uma corneta forte, sabe como é algo assim, como no dia que o irmão até tocou aqui, não foi? Então é algo assim que chama muita atenção, certo? Prosseguindo. Quando eu estava lendo e estudando aqui o texto para trazer para os irmãos, o meu espírito, senti no meu espírito em trazer algo relacionado à trombeta, porque sempre que Deus, principalmente quando Deus foi entregar a Moisés os 10 mandamentos lá no monte, como era o nome do monte? Monte Sinai. Houve uma manifestação gloriosa da presença de Deus. Quando Deus termina de entregar o decálogo, houve uma manifestação gloriosa, mas essa outra também foi muito especial. Deus, ele queria conversar com Moisés em cima do Monte Sinai, mas antes de Moisés subir, houve manifestações da presença de Deus. E essas manifestações, elas foram muito claras, através de um toque forte de uma trombeta. Mas não foi só a trombeta. Observe, o texto diz, vou ler aqui o texto, se os irmãos quiserem acompanhar, está em Êxodo 19, versículo 16 a 20. Antes de Deus mandar Moisés subir ao Monte Sinai, trombetas de Deus foram ouvidas. Então isso é algo fascinante. Versículo 16 assim, ó: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo, todo mundo com medo lá da trombeta de Deus. Versículo 17:
Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Verso 18. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chama de fogo. Dele subia fumaça, como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Versículo 19. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Verso 20. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. Êxodo 19, 16 a 20. Por que estou dizendo isso? Para mostrar que quando Jesus falou a primeira vez com João, ele ouviu uma voz como voz de trombeta. Agora também João, no capítulo 4, ele escuta, ele ouve nitidamente alguém falando com ele, e ele diz, semelhante como aquela voz que tinha falado comigo no princípio. E me fez lembrar o Espírito Santo, que sempre que Deus ia falar com Moisés, com manifestações gloriosas, elas aconteciam, e tem alguma relação com a trombeta. Isso não é maravilhoso, irmão? Não é fascinante? Porque Jesus falou com ele com essa trombeta, porque aquele mesmo ser que falou com Moisés no Monte Sinai é o mesmo que está falando aqui com João. É o nosso Deus Todo-Poderoso. É a mesma voz. É a mesma voz. Então, a voz de Jesus, irmãos, ela é poderosa. Aliás, a voz de Jesus é poderosíssima. É aquela voz que criou todas as coisas. A nossa voz, a voz do Senhor Jesus é maravilhosa, magnífica, esplêndida, semelhante àquela mesma voz que é citada aqui outra vez no capítulo 4. Pergunta: que ordem deu essa voz de Jesus ao falar com João? Qual foi a ordem que essa voz deu? Escute só. Nós vimos que aqueles homens, Ezequiel, Estevão, Paulo, que mais, Pedro, tiveram visões do céu. Mas esta visão aqui, que nós vamos já poucos instantes falar, foi algo extraordinário, glorioso, magnífico. Está no versículo 1, na parte C. O que foi que a voz de Jesus disse? Suba para cá. Olha só. E lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então Jesus deu uma ordem, porque Jesus tem a sua voz é a voz de comandante celestial. E quando ele diz vem, sobe, o Espírito tem que obedecer. E na hora quando ele dá essa ordem, João vai subir, mas o corpo dele ficou aqui na terra, mas o Espírito dele subiu à presença de Deus. Amém, irmão? O propósito do Apocalipse era João relatar, isto é, escrever o que Jesus iria lhe mostrar. Recorde-se, Apocalipse 1,19 diz: escreva, pois as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Então Jesus chama ele para mostrar algo que João ia ver, para ele escrever, para chegar ao conhecimento das igrejas, porque naquela época a igreja do Senhor estava sofrendo perseguições, e essa palavra, irmão, viria confortar os crentes, os irmãos, para mostrar que o imperador só tinha comando aqui na terra, só mandava no seu império, mas Deus comandava todo o universo, que eles não se preocupassem. Então João vai subir ao céu, mas não foi uma subida semelhante à de Enoque, não foi uma subida semelhante à de Elias, porque Enoque foi arrebatado, mas foi no corpo inteiro. Mas eu creio que até ele chegar ao céu, ou antes dele, um lapso de segundo, Jesus já transformou, Deus já transformou o corpo dele, porque a gente sabe que nem carne nem sangue herdará o reino de Deus. Pode chegar no céu. A gente não pode chegar no céu com essa roupa, com esse corpo. Nós não podemos. Nosso corpo vai explodir aí. Por que os astronautas, quando vão no foguete, vão para um planeta aí, vão orbitar, tem toda aquela parafernália, anda assim, né, quase sem poder andar, oxigênio e tal, né, ausência de atmosfera e tal. Então nós iríamos explodir o nosso corpo. Aí Jesus, sabendo disso, ele disse: não se preocupe não, eu vou transformar o corpo de vocês. Por isso que o nosso corpo vai ser transformado, certo? Então João vai subir,
mas não foi uma subida em corpo. Justamente o texto que fala sobre isso, 1 Coríntios 15, verso 50, onde carne e sangue herdarão o reino de Deus, né? Passemos para o segundo tópico. Então ele sobe, mas é em espírito. Vamos ao segundo tópico. Deus em seu trono, versículos 2 e 3. Vamos ler na Bíblia? Vamos lá. Imediatamente, olha aqui, ele vai relatar agora como foi essa subida dele, como ele subiu. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Verso 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris, ou um arco em algumas versões, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Circundava o trono. Então o verso inicia dizendo: imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Está no versículo 2. Outra versão diz: e logo fui arrebatado em espírito. Está assim a versão dos irmãos? A maioria, né? Dá na mesma coisa, certo? No original grego, essa expressão fui arrebatado em espírito é em pneumati. Eu fui inclusive lá, eu tenho uma Bíblia em grego e tem lá em pneumati. Em pneumati, isto é, foi em espírito. Em espírito, então não foi no corpo, foi um arrebatamento em espírito. Ele ficou na terra, os pés dele aqui, o corpo dele, mas o espírito dele subiu à presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Deus tem poder para fazer isso, irmão? Ora, se tem. Se ele é Senhor de todas as coisas, não é? Nosso Deus é maravilhoso. Então foi o espírito de João que subiu, e não o seu corpo. Glória a Deus. O seu corpo estava onde? Em qual ilha? Na ilha de Pátimos. Mas seu espírito foi para o céu. Foi aquela mesma voz que ressuscitou Lázaro, 4 dias de morto. Estava ele morto, fedendo, podre. E aquela voz comandou e ele levantou-se. Foi a mesma voz que disse: sobe para cá. Aí o espírito: pois não, Senhor, é tu que estás comandando, vou obedecer. Aí o espírito subiu à presença de Jesus. Alguns escritores veem este acontecimento como um símbolo do arrebatamento da igreja. Isto é o rapto em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas vamos prosseguir, porque tem muita coisa para dizer aqui e pouco tempo. O versículo 2 vai mostrar o que ele vai ver agora. Então já vimos que ele viu o quê? Qual foi a primeira coisa que ele viu? Uma porta aberta. Versículo 2, parte B, diz: e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Oh, visão maravilhosa. Ele vê um trono e alguém assentado neste trono. Quem é que estava sentado nesse trono? É Deus, irmão, é Deus que está sentado nesse trono. O primeiro objeto que João vê após subir, após ultrapassar a porta, é este trono. A atenção de João é dirigida para o trono de Deus que está posto no céu. Algo lhe chamou a atenção, foi o aspecto do trono. Os irmãos verão aqui, foi o aspecto do trono. E João percebe que esse trono não estava vazio, desocupado. Alguém estava sentado no trono. Vamos falar aqui. Quem era que estava no trono? O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, onividente. Glória a Deus. Então, e eu achei também aqui bem oportuno dizer, e todo crente sabe disso, que não foi a primeira vez que a Bíblia citou que Deus tem um trono. Desde o Antigo Testamento, os judeus já sabiam disso, que Deus tinha um trono. Ora, se não tinha um trono. Vou ler aqui uma referência, está no Salmo 80, verso 1, diz assim: escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu poder, o teu esplendor. Então, existe muita referência. Se os irmãos forem ler o livro de Salmo, tem muita referência. Os profetas, Isaías, Ezequiel. Pergunta: quando foi que Deus estabeleceu o seu trono? Os tronos dos homens aqui
são feitos quando eles ocupam, né? Os reis, na época dos reis, tinha o trono, passava de posteridade, de rei para rei, tinha o seu trono. Mas esse trono de Deus, ele foi estabelecido desde a eternidade. Não foi coisa assim que Deus estava assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um trono para mim. Não. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Salmo 93, verso 2. Só 2 textos aqui para mostrar que esse trono não é coisa do Novo Testamento. Do Antigo Testamento já tratava acerca desse trono. O verso 3 agora. O verso 3 na parte A. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Irmão, aqui João não preocupou-se em descrever se Deus tinha braço, como era a cabeça dele, como eram os pés dele, como eram as mãos dele. Isso não chamou a atenção dele. Ele não, acredito que isso não foi o principal. O que ele pôde descrever quando viu alguém sentado, ele começou aqui a assemelhar o aspecto do que estava sentado com pedras preciosas, com coisas preciosas. Aquele que estava sentado era um aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Então ele não tenta descrever a presença de Deus. Imagina se ele tivesse descrito. Hoje as pessoas estavam pintando aí Deus de qualquer jeito, né? Então ele não se preocupa em relatar e dar detalhe desse aspecto glorioso de Deus. Não mostra, não descreve Deus com nenhuma característica humana. Ele não disse. Quando ele vê os outros seres, ele mostra, diz até os aspectos dos seres que ele vai perceber. Os anciãos percebe como corpo, como pessoas com corpo, mas sobre Deus ele não menciona em nenhum momento assim uma característica humana. Mas ele mostra ali que havia o que? Um brilho transcendente. Então João vai falar de algo ali no aspecto de brilho, né? Ele chega a assemelhar a presença de Deus como um cristal claro que é chamado de jasper. Se os irmãos quiserem saber como é o jasper, pode ir na internet lá e clica lá jasper. Não era o mesmo aspecto, porque aqui não diz que era, é semelhante. Foi o que ele achou assim mais parecido. E parece que João entendia de pedras preciosas, né? Porque na hora ele começa a descrever, principalmente quando ele vai citar sobre os fundamentos da cidade, ele cita ali os 12 fundamentos, todas aquelas pedras preciosas, algo interessante. Mas o primeiro aspecto que ele menciona é jasper. Só que esse jasper que a gente vai ver na internet é um jasper diferente daquele, porque o jasper que a gente vê hoje é um jasper opaco, mas aquele jaspe que ele viu naquela época foi uma espécie assim de algo brilhante, algo que chamou realmente a sua atenção. E também ele menciona a preciosa vermelha, muito bonita e apreciada, simbolizando redenção. Então ele mostra que aquele ser que está assentado, o aspecto era como de 2 pedras aqui que ele menciona, jaspe e sardônica. Se você quiser ir para a internet saber como é a sardônica, vá lá que você encontra. Essas pedras, inclusive, muita gente está vendo aí no comércio, onde vende pedras, você pode comprar essa pedra. Eu tinha um dia desse uma pedra de jaspe, mas perdi, não sei onde eu coloquei, né? Quem sabe um dia a gente adquirir outra. O versículo 3, na parte B, prossegue e diz assim: um arco-íris, ou um arco, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Então ele vê um trono, vê esse ser sentado no trono, que estava no trono, assemelha ele com essas pedras preciosas e vê que em cima do trono havia uma espécie de arco, né? De arco sobre o trono dele. Outra versão diz: o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Eu acredito que a maioria das versões dos irmãos aqui diz isso. O arco celeste estava, que é o mesmo arco-íris, né? O arco-íris, o arco celeste. Os irmãos sabem que aquele arco, o arco celeste ou arco-íris foi algo foi um pacto, uma aliança que Deus fez para nunca mais haver outro dilúvio ali, quando Deus fala isso aí com Noé. Então a cor que mais prevalecia neste lugar era um verde agradável. Ele fala aqui, um arco-íris parecendo esmeralda. A esmeralda é uma pedra verde. Alguém já viu? Esmeralda, uma pedra verde, né? Muito preciosa.
Então a cor que mais prevalecia era uma verde, mas era um verde assim de um tom agradável, para mostrar a natureza vivificante e revitalizante da nova aliança. Então vá guardando na sua memória aí o que é que João está relatando aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir. Passemos para o terceiro tópico. Então João redescreveu o que ele viu lá no trono. Ele viu alguém sentado, não é? Esse alguém é Deus. Apesar de não mencionar, ele diz um sentado, assentado, mas esse um é Deus. Mostra o aspecto de Deus e alguma particularidade já acerca do aspecto do trono de Deus, certo? Nessa visão gloriosa. O que vem adiante agora? Vamos falar no terceiro tópico. Os 24 anciãos ao redor do trono. Versículo 4, vamos lá, Bíblia aberta. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Então estava o trono de Deus, e ao redor do trono de Deus havia mais quantos tronos? 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Quantas coroas? 24 coroas. Quantos anciãos? Quantos tronos? Eles estavam rodeando ali o trono de Deus, né? Circundando o trono do Senhor. Glória sejam dadas ao nome do Senhor. Então observe novamente o versículo 4 por inteiro. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado nele havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroa de ouro. Então 24 tronos circundavam ali o trono de Deus. Isto é, estava ao redor o trono de Deus no centro, e ao redor 24 tronos. Esses tronos estavam ocupados, já falamos isso aqui. Havia 24 anciãos. A palavra ancião significa presbíteros. Se você for no grego, está lá, presbíteros, certo? Porque o termo presbítero significa ancião. A gente acha que ancião é pessoa velha. Aqui no nosso português né? O ancião, o anciã, a gente vê. Não, mas é porque no grego, quando se traduz ancião, no original é presbíteros, certo? Presbítero, ou no plural presbíteros. Amém? Agora, muita gente acha que esses seres aqui são anjos. E vamos mostrar aqui por que não são anjos. Não são anjos. Se fosse anjo, eu acredito que João teria dito. Não, eram anjos, mas foram anciãos. Escute só que isso aqui é muito importante, irmão. Quais são os argumentos que demonstram que não se trata de anjos? Esses argumentos são importantes. Se eu fosse você, anotaria aí, prestaria atenção. Primeiro, anjos nunca são vistos assentados sobre os tronos. Você já viu algum anjo sentado? Um anjo, Gabriel estava sentado, aí Deus falou com ele, vai lá em Belém, avisa Maria que ela... Não, anjo a gente não vê. Anjo sentado, anjo, parece que anjo não para, está sempre, né, em atividade, sempre comunicando algo. Amém? Você sabia que Deus acampa-se anjos ao nosso redor para nos livrar? Quantas vezes a gente já teve livramentos, irmão? Como é que foi isso? Foi Deus que colocou o anjo para te guardar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Às vezes Deus te deu tanto livramento que você nem reconhece. Às vezes bala perdida que passou no seu pé do ouvido aí, você nem sabe. E Deus lhe guardou. Glória a Deus. O que mais? Anjos nunca são vistos coroados. Outro argumento. Alguém sabe o nome de um anjo aí que tem coroa? Não tem na Bíblia. Esses aqui são argumentos que demonstram que esses anciãos não são anjos. Tem mais coisa. Anjos não podem cantar o cântico da redenção. Tem mais. Os anjos estão do lado de fora do círculo dos anciãos. Ao redor do trono de Deus estão os anciãos. Então os anjos, aí nós veremos isso quando estivermos em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5 vai falar dos anjos. Capítulo 5, verso 11. Certo? Eles vão estar depois dos anciãos. Primeiro é o trono de Deus no centro, depois os anciãos, depois são os anjos. Certo?
Então, o que é que a gente entende aqui? Que os anciãos estão mais próximos de Deus do que os anjos. Estão mais próximos, então não pode ser os anjos. Certo? O que mais? Os anjos em nenhum lugar são chamados de anciãos. Pronto, só isso aqui. Em nenhum lugar. Anjo é anjo, ancião é ancião. Então, descarta aí essa, se alguém disser, irmão, esses anciãos aí são anjos. São não. Certo? Quem são esses anciãos? Aí também tem algumas polêmicas aqui, pelo menos algumas questões teológicas. Alguns dizem, não, acho que é isso, outros dizem, acho que é aquilo. Por exemplo, alguns chegam a dizer que representam os 12 patriarcas do Antigo Testamento. Por que 24? Aí alguém diz, não, porque são os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos de Jesus. Aí fica outra polêmica. Quem é o 12º apóstolo? Hein? É Matias ou é Paulo? Olha a polêmica. Vamos saber só quando chegar lá no céu, né? Essa polêmica aí, né? Só quando chegar no céu, né, irmão? Vamos saber, né, irmão Nilton? Ainda outros alegam que isso tem relação com os 24 turnos dos sacerdotes do Antigo Testamento, os 24 turnos. Então são questões que são levantadas. Resumindo, a Bíblia não explica quem são os anciãos, mas com certeza são pessoas, são seres que têm o privilégio de estar mais perto de Deus. Que coisa gloriosa, irmão! Eles contemplarem Deus durante, usando aqui uma linguagem antropomórfica, 24 horas, apesar de lá no céu não ter hora, estão diante da presença de Deus. Se a gente fica adorando aqui a Deus, a gente fica satisfeito quando sente a presença de Deus. Imagine toda hora eles estão na presença de Deus. É algo glorioso. Aleluia! Bendito seja o santo e maravilhoso, glorioso nome deste Deus. Então a Bíblia não explica quem são os anciãos. Se alguém disser que são os 12 apóstolos, os 12 patriarcas, olhe, não há prova bíblica não, tá certo? Mas vamos deixar, quando chegarmos lá no céu, nós vamos ter eternidade para tirar nossas dúvidas. Aí você pode perguntar o que quiser, certo? Paulo, diga aí, Paulo, que espinho da carne era aquele que deixou os teólogos preocupados? Ninguém conseguiu descobrir e outras coisas mais aí, né? Vamos para frente. Sobre as coroas de ouro que estão na cabeça dele, o que significa essas coroas? Por que Deus deu coroas a esse ancião? Coroas na Bíblia simboliza o que? Honra e autoridade. Então, essas coroas na cabeça dos anciãos representam o que? Honra e autoridade. Essas coroas, elas são permanentes ficarão permanentes na cabeça dos anciãos? Não. Vai chegar um momento que eles vão tirar as coroas. Lá no finalzinho aqui a gente vai ver por quê, certo? Vamos prosseguir. Esses anciãos trajavam vestidos azuis, é isso? Que cor é o vestido, criança? Dos anciãos? Branco, né? Vestido de branco. Que figura o que? O branco? Justiça dos santos. O branco, justiça. Passemos para o quarto tópico. Os eventos celestiais que se originam no trono. Versículos 5 e 6 de parte A. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 6, parte A. Diz assim, amados, olhe só, do trono saíam o que? Relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Amém? Até aqui. Então, após João receber esta visão, ou ter essa visão e perceber os anciãos, ele vê 3 coisas que saem lá do trono de Deus, que procedem lá. O texto diz: do trono saíam, diga, relâmpagos, vozes e trovões. Alguém aqui tem medo de trovão? Tem gente que tem medo, viu, irmão? Relâmpagos, tem gente que tem medo de relâmpago.
e vozes. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. O que significa isso? Poder e majestade de Deus. Poder e majestade de Deus. Ora, se um trovão, se um relâmpago já é coisa assim que às vezes deixa a gente com medo, espantada, né? Aí é só uma centelhazinha, algozinho ali. O poder de Deus é imensurável, irmão. Pois desse trono de Deus, que é um trono de poder, saíam relâmpagos, vozes e trovões. Que coisa tremenda, né? Coisa maravilhosa. João viu tudo isso. Então essas coisas demonstram majestade e poder de Deus. Semelhantes acontecimentos pode ver em Êxodo 20 e 18, por ocasião da entrega da lei do Sinai. Olha, quando Deus chamou Moisés e entregou a ele o decálogo, lá no Monte Sinai, quando Deus entrega o 10º mandamento, acaba de falar o 10º mandamento, o que vai ocorrer? Vai ocorrer isso aqui, ó. Abra sua Bíblia aí em Êxodo 20, verso 18, para conferir. Mas se não abrir, bem-aventurados são os que ouvem. O que é que diz o texto? Diz assim, ó: vendo-se o povo, então Moisés sobe, o povo sabia que Moisés estava conversando com Deus, o povo ficou aqui embaixo. Ninguém subiu. Era proibido alguém subir, porque se tocasse no Monte Sinai, era fulminado. O que é que ele vê? Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, trovões, relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados, ficaram à distância. O versículo prossegue e diz assim: Moisés, fala tu conosco que nós ouviremos, e não fale Deus conosco, senão nós morreremos. Ninguém disse amém? Perdeu de dizer amém na hora. Glória a Deus. Mas irmão, isso é coisa. Quando a gente lê isso na Bíblia, a presença de Deus trouxe trovões, relâmpagos de som de trombeta. O povo ficou tremendo, irmão. O povo achou que ia morrer, mas Deus não queria matar ninguém ali naquela hora. Aí eles tiveram que dizer: Moisés, fale conosco, não deixe Deus. É como se, pelo amor de Deus, não deixe Deus falar com a gente, não, senão a gente morre. Fale, Moisés, conosco, que a gente vai viver, mas não deixe Deus falar, não. Mas Deus falou com Moisés lá no Monte Sinai. 40 dias e 40 noites Moisés na presença de Deus, entre os quais Moisés não comeu e nem bebeu. Quem está na presença de Deus não sente nem falta de comida, nem água Moisés tomou, porque estava na presença do que dá vida. Como é que Moisés ia morrer se ele estava na presença do Criador? Não é? Coisa tremenda é o nosso Deus, irmão. Vamos para a segunda parte do versículo 5. O que é que João vai ver agora? Ele vai continuar vendo coisas lá. Diante dele quem? Diante de Deus, daquele ser, estavam acesas quantas lâmpadas? 7 lâmpadas. Apagada ou acesa? Acesa, lâmpada de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quando a gente lê isso, a gente se lembra do quê? Lá do tabernáculo. O que é que estava ali dentro do tabernáculo? No lugar santo tinha um candelabro, uma lâmpada, aliás 7 lâmpadas, um candelabro com 7 braços, ou seja, 7 lâmpadas. E os irmãos sabem que o tabernáculo era uma cópia do que Deus tinha mostrado a Moisés. Alguns chegam a dizer: Deus mostrou uma maquete a Moisés. Ele teve uma visão, mas ele estava fazendo algo que tinha lá no céu. E lá no céu, essas 7 lâmpadas, ela tem um simbolismo. Essas 7 lâmpadas simbolizam o quê? O aspecto do Espírito de Deus, que é um aspecto cétuplo. Nós até refalamos isso aqui. Citamos até Isaías, citei a referência de Isaías, e se for o caso vamos citar novamente. Então, assim como Moisés preparou ali o tabernáculo e não se esqueceu de mandar fabricar ali Bezalel e Aholiabe o candelabro com 7 lâmpadas, e isso tem uma importância, um valor muito grande. Para citar aqui o texto que demonstra que Moisés fez algo que era cópia do que estava no céu, eu cito aqui propositadamente Hebreus 8, verso 5. O que é que diz? Diz assim, ó:
Ele serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que ele foi mostrado no monte. Por que estou citando esse texto aqui? Para mostrar aos irmãos que coisas que João viu, no caso aqui, destacando aqui essas 7 lâmpadas, essas lâmpadas, 7 lâmpadas acesas, tem relação também com o tabernáculo, que tinha lá o que? Este candelabro para iluminar este lugar santo. E eram 7 lâmpadas, conforme Êxodo 25, verso 37. Essas lâmpadas do tabernáculo deveriam permanecer acesas continuamente. Ninguém podia apagar aquelas lâmpadas, era acesa permanentemente. Então, era uma grande tarefa ali do sacerdote ou de algum levita, não deixar faltar o azeite na lâmpada. Crente não pode deixar faltar azeite, viu, irmão? Na vida, viu? Crente tem que ter azeite. Crente tem que ter a presença do Espírito Santo na sua vida. Sem azeite, o fogo se apaga. Sem azeite, a gente não vai longe, não. E o que é o azeite na nossa vida? É a presença do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do crente. Então João viu que essas 7 lâmpadas estavam acesas. As 7 lâmpadas que João viu diante do trono são interpretadas como a plenitude do Espírito Santo. E aqui vou ler novamente Isaías 11, verso 2. Aí os irmãos vão contando, olha. Isaías 11, verso 2, quando chega nesse texto aqui, a maioria dos bons intérpretes entende quando a Bíblia menciona esse aspecto dos 7 Espíritos do Senhor, ou essas lâmpadas, com a manifestação sétima do Espírito. Vamos ler Isaías 11, verso 2, que diz assim, ó: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Diga 1. O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7. Então 7 aspectos do Espírito do Senhor: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Glória a Deus. São aspectos do Espírito do Senhor. Vamos ao verso 6, parte A. E diante do trono, olhe só agora que coisa gloriosa, magnífica. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como o cristal. Ele não está dizendo que é um mar, ele diz algo parecido com um mar de vidro, claro como o cristal. Foi a visão que ele teve na época. O mar de cristal nos aponta para o quê? Para a pia de bronze. Aponta também para que estava, a pia de bronze estava ali próximo, ali estava no átrio, né, do tabernáculo, próximo à entrada da tenda. E também o mar de bronze nos lembra o quê? O bronze, aquele mar de bronze do templo lá de Salomão, quando Salomão construiu, que era para a purificação. No céu não existe mais a necessidade de purificação. Então este mar que ele está falando, semelhante ao cristal, não era aquele mar para as pessoas se purificar, porque lá no céu só vai entrar e só estamos purificados. Nós, crentes em Jesus, nós vamos para o céu porque nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Amém? E onde foi consumada a nossa purificação? No Calvário, na cruz de Cristo. Então, o mar de vidro visto por João representa a pureza. Então, este mar de vidro representa a pureza, esplêndida na presença do Senhor. Certo? Também fala de refulgente e glória magnífica. Passamos para o 5º tópico: os 4 seres viventes. Está no versículo 6, parte B, e versículo 8, parte A. Vamos lá? Bíblia na mão. Diz assim: no centro, ao redor do trono, havia quantos seres viventes? 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro, versículo 7, o primeiro ser parecia um leão. Parecia, viu, irmão? Não era um leão, parecia. O segundo parecia
um boi, na minha versão na NVI, na versão dos irmãos fala aí um bezerro. O terceiro tinha rosto, como de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha quantas asas? 6 asas, e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Até a parte A do versículo, a parte B vamos deixar no texto já para finalizar, no tópico final. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Então, no centro, ao redor do trono, os irmãos já sabem que ao redor do trono de Deus tinha quantos anciãos? 24 anciãos. Mas também lá no centro, ao redor do trono, tinha esses 4 seres viventes aqui, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Um aspecto assim que a gente olha, algo assim talvez, olhando assim a primeira vez, que coisa, né? Cheio de olhos. Alguns teólogos ou alguns comentaristas chegam a achar e dizer que isso aqui são querubins. São querubins. Outros dizem que não. Se fosse querubim, acredito que João teria dito, não, era de fato querubim. Ou se fosse serafim, né? Serafins, que existem os anjos, arcanjos, querubins, serafins, classe de anjos. Mas os querubins são mencionados inicialmente como guardiães do caminho do jardim do Éden. No Antigo Testamento a gente vê os querubins. Por isso que alguns teólogos chegam a dizer, a crer que esses 4 seres são querubins, porque eles estão sempre em relação a guardar alguma coisa. Por exemplo, eles estavam ali na presença de Deus. Não que Deus precisasse de proteção, ser guardado. Deus não precisa de guarda-costa. Deus não precisa de anjo guardião para guardar Deus. Quem é que vai ameaçar Deus? Né? Uma coisa assim que a gente pode pensar. Querubins também foram feitos ali de ouro batido para estar ali sobre a arca, né? Simbolizando também ali a proteção, a presença de Deus. A gente vê isso na construção do propiciatório, onde estavam ali os querubins de ouro. O interessante é que nas manifestações de Deus no templo, Deus é sempre referido como aquele que habita entre os querubins, né? Deus habita entre os querubins. Por isso que alguns acham, não, aqueles 4 seres eram querubins, porque a Bíblia diz que Deus habita entre os querubins. E em Ezequiel 1, verso 5 a 14, os querubins são seres parecidos. Isso é interessante esse texto aqui, porque quando Ezequiel vai descrever os querubins, pelo que a gente entende no texto, eles são parecidos. E quando João cita aqui, são 4 seres com aparência diferente, não é? Um parece com o quê? Leão, outro com novilho ou com boi, outro parece com o rosto de homem, e o outro com o quê? Águia. Então atenta aí as crianças, viu? Muito bem. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi ou um bezerro, dependendo da versão, o terceiro tinha rosto como o de homem, e o quarto parecia uma águia em voo, conforme diz o versículo 7. Aqui cada um dos 4 seres é distinto, isto é, diferente. Vamos falar aqui um pouco sobre ele. Algumas interpretações, peço que os irmãos prestem bem atenção sobre essas representações. Eu vou trazer aqui pelo menos uns 3 argumentos. Alguns chegam a dizer que representa o quê? Toda a criação, por exemplo, os homens, os animais domésticos, simbolizados no boi, no bezerro, os animais selvagens, o leão, as aves, os anjos que voam. Isso é a interpretação. Há uns que dizem que representa a perfeição quadrangular do trabalho de Deus. Eu achei também bem interessante isso aqui. Por exemplo, o leão representa o domínio majestoso de Deus. O boi e o novilho, a força divina e sua paciência. A face humana, a ternura e o amor de Deus e sua inteligência. A águia voando, a rapidez e a exatidão nas suas obras. É uma interpretação. Vocês, pastor, eu preciso decorar isso? Não, é só entender, ouvir e prestar atenção, certo? Se você quiser ir mais a fundo, depois você assiste o vídeo ou estuda mais a fundo, tá certo? Sobre isso, só para você entender que existem essas interpretações. Agora, existe uma interpretação aqui que eu achei ela muito interessante, mais do que as outras.
Trata-se de um pastor, o nome dele é Orlando Boyer. Em seu livro Visão de Patmos, ele diz que essas criaturas viventes correspondem à significação dos 4 evangelhos e à sua apresentação em Cristo. Por exemplo, ele diz que esses 4 animais representam os 4 evangelhos. E o que ele falou aqui é bem coerente. Ele diz, Mateus, o evangelho do reino. Aí fala, o leão da tribo de Judá. Em Marcos, é o evangelho do servo. E como o boi é um animal que é servil, você usa ele para lhe ajudar, representa o evangelho de Marcos, o boi. E Lucas é o evangelho do homem perfeito, então representa o homem. E em João, o evangelho celestial, a águia voando. Eu achei interessante isso aqui, bem adequado, mas a Bíblia não... O que a Bíblia mostra é que são seres diferentes, certo? Então alegar que esses seres são anjos, querubins, anjo não, a gente já viu, né? Serafins, é algo que a gente, só na eternidade é que nós veremos ao viver a cores in loco, certo? Por enquanto vamos ficar com o que João falou. Agora, é possível que dê para entender que trata-se de querubins mesmo. Por quê? Por algo que Ezequiel vai dizer aqui. Ezequiel capítulo 10, versículo 14, ele tem aliás, Ezequiel é o livro que fala mais sobre querubim. Se alguém quer entender de querubim aí, pode ler Ezequiel. Ele cita cerca de 21 vezes querubim. Só no capítulo 10 ele cita 17 vezes. No capítulo 11 ele citou uma, e no capítulo 41, se não me falha a memória, ele cita 3 vezes querubim. E quando a gente vê o aspecto do querubim, a gente olhando aqui para esses 4 seres, tem alguma coisa assim que bem parecida. Vamos ler Ezequiel 10, 14. Diz assim, cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era o de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Olhem como chegou perto. Estão acompanhando aí? Querubim. Então, veja, cada um dos querubins tinha 4 rostos. O rosto, um rosto era o de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Era a visão que ele teve dos querubins. Cada querubim tinha quantos rostos? O rosto, 4 faces, né? Aí você, pastor, que aspecto terrível é esse? Né? Tem tanta gente aí de 2 caras, até dentro da igreja, agora achar um de 4, né? Um de 4 caras aí já é demais, né? Porque tem crente de 2 caras, né, irmão? Tem crente de só uma cara, mas tem crente de 2 caras. É crente aqui, mas lá fora, né? É outra cara. Faz como os irmãos conhecem a história. Eu vou citar aqui bem rápido aqui para não perder tempo. Diz que uma irmã, ela falava muito mal, só via falando mal do pastor, dando um mau exemplo, né? Falando mal do pastor e tal, e um dia, aí porque aquele pastor tem 2 caras. Aí a criança não entende muito essas coisas e achou realmente que, né, que era realmente ele tinha 2 caras, que pastor interessante. Aí um dia o pastor foi visitar a irmã. Aí quando chegou lá, o menino começou a olhar o pastor de cima a baixo, aí a mãe saiu assim, né? E eu vi contar isso, né? Eu não vi, eu vi contar. E aí quando a criança saiu, a mãe saiu, aí o pastor, menino, que você está olhando tanto para mim? Porque minha mãe disse que eu tinha 2 caras. Entendeu? Então não vai falar mal de ninguém não, tá bom? Voltando aqui para o texto, irmão. Então Ezequiel, ele dá essa visão, nos mostra como é o rosto do querubim, né? Dessa forma aqui. Versículo 8, parte A diz, cada um deles, agora veja aqui. Aí vamos citar agora Isaías. Cada um deles, isso aqui João, foi a visão de João, irmão. Cada um deles tinha quantas asas? 6 asas, esses seres. E era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Quantas asas? 6. Isso nos faz lembrar uma visão que Isaías teve. Isaías capítulo 37. Diz assim, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins.
Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então está mostrando aqui Deus que está entre os querubins. Agora eu quero ler outro texto mais à frente aqui, que fala de Isaías também, Isaías 6, verso 2, que vai falar justamente sobre essa questão das asas. Ele diz assim, ó: os serafins estavam acima dele, cada um tinha quantas asas? 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E aí isso aqui vai realmente bater com esta visão que Ezequiel teve dos serafins, né? Está aqui esta visão. Então cada um dos 4 seres tinha 6 asas, como os serafins que Isaías viu em sua visão. Interessante é que serafim só aparece em Isaías 6, verso 2 e Isaías 6, verso 6, apenas isso. Irmão, quando o texto diz e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, significa o quê? Penetração, visão penetrante. Então estes seres que estavam diante de Deus, eles tinham uma visão penetrante, vigilância, prudência, sabedoria, penetração intelectual, né? Os aspectos desses seres que estavam diante do Senhor. Resumindo, os querubins, entenda como os querubins são seres angelicais que estão sempre em contato com o trono de Deus. A adoração dos seres celestiais. Quando nós lemos, irmãos, o versículo 8, na parte B, até o versículo 11, nós vamos entender que a partir daqui, aquela presença desses seres, dos 24 anciãos, a presença também dos 4 seres, eles não estão ali por acaso, eles têm ali uma missão, eles estão ali com uma finalidade, e a finalidade é adoração. Deus, como eu já disse, não precisa de proteção de anjo. Deus, ele é invencível, Deus, ele é o maior. Então aqueles anjos não estão ali para proteger a presença de Deus, mas eles estão ali para adorar aquele que é sobre todas as coisas, o Deus eterno. O versículo 8, parte B, diz: dia e noite repete sem cessar. Aí você pode dizer: pastor, e no céu tem dia e noite? Não, mas aqui é uma visão. João falou isso para a gente entender. Ele estava falando para seres humanos. É como se ele dissesse: permanentemente eles estão na presença de Deus. É por isso que ele diz dia e noite. Se ele soubesse que naquela época um dia tinha 24 horas, ele teria dito 24 horas por dia na presença de Deus, né, adorando. Mas ele diz assim: dia e noite repete sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos dizer: santo, santo, santo é o seu Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Irmão, isso não cessa, é direto lá. É direto. Não para não. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que é, que era, que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que é, que era, que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que é, que era, que há de vir. Santo, santo, santo. Não para, é direto. Glória a Deus. Então, crente que vem para a igreja e não glorifica a Deus, ele tem que sentir a presença de Deus, ser crente mesmo, irmão. Porque lá no céu a adoração é contínua, é permanente. Como é que um crente vem para a igreja, não dá um aleluia, glória a Deus, nem um amém? Vai se acostumando, querido irmão, querida irmã, porque lá no céu a adoração é contínua. Se você não vem para a igreja, não adora nem meia hora, nem 10 minutos, que dirá 2 horas, imagine a eternidade adorando, só dizendo santo, santo. Aí você diz: pastor, isso vai cansar. Cansa não, que no céu ninguém se cansa. Aleluia.
Por que é que você acha que o nosso corpo vai ser transformado? Para não cansar. Aqui a gente sente dor, a coluna velha dói, a junta, né? É o iai, o iai, né, irmão? Se levanta, é a junta que dói, é o pescoço que dói, tudo. Mas lá no céu, todo mundo zerado, todo mundo bom, todo mundo novinho em folha. É para adorar, Senhor, vamos adorar agora, vamos lá. Santo, santo, santo. É o Senhor Todo-Poderoso. Quer vir novamente? Santo, 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 direto. Glória a Deus. Então, crente que vem para a igreja e não adora o Senhor, que não diz que Ele é santo, 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 isso é costume, viu? Porque lá é contínuo. É contínua a adoração. Glória a Deus. A adoração dos seres celestiais. Então, será contínua. Dia e noite repete sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que quer vir. Glória a Deus. Aí, isso nos faz lembrar o que? Isaías 6, verso 3. Compare com essa adoração. Qual era a adoração de Isaías lá? E proclamavam uns aos outros. Aqui foi a visão de Isaías: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Isaías também ouviu isso, né? Glória a Deus. É bem semelhante, né? Mas aqui diz: toda a terra inteira está cheia da sua glória. Como esses seres estavam no céu, aí vamos glorificar o Deus vitorioso, o que é, o que era e que há de vir. Não mencionam nem terra. Então esses 4 seres inteligentes dirigiram a adoração ao Senhor. A adoração era para o Senhor. Versículo 9 diz assim: toda vez, agora veja, irmão, o que acontecia quando essa adoração era feita. Está no versículo 9. Toda vez que os seres viventes dão glória e honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Aí vem agora. Eu achei interessante aqui porque o fogo da adoração ele começa de dentro para fora. Olha, todas as vezes que os seres viventes, quem eram os seres viventes? Eram os 4 seres viventes, os 4. Quer dizer, eles estavam mais próximos. A adoração começava com os 4 seres viventes, se estendia para os 24 anciãos e se estendia para os anjos. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para sempre. Aí vem agora o versículo número 10. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, estava com coroa, e adora aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono. Quando eles vão adorar a Deus, eles tiram a coroa, porque a coroa realmente, quem merece essa coroa gloriosa é o Deus da criação, é o Deus Todo-Poderoso, e eles sabiam disso. Glória a Deus. Conta-se que a rainha da Inglaterra, quando ouviu pela primeira vez aquele aleluia de Handel, aquele aleluia, aquele louvor glorioso, maravilhoso, dizem que ela retirou a sua coroa da cabeça e colocou no chão, porque ela sabia que só digno de glória é Jesus. Então, irmãos, quando acontecia essa adoração, os anjos saíam do trono, eles estavam sentados no trono, levantavam-se do trono, se ajoelhavam e colocavam a cabeça. Isso era contínuo, isso é algo contínuo, porque a adoração lá não para. Ah, você diz: pastor, esses anciãos vão cansá-lo. Toda hora que dão glória, honra e louvor, eles se levantam, se dobram, se ajoelham, colocam a coroa. É assim mesmo, né? É por isso que eles estão no céu, aguentam a adoração. E tem uma coisa, não é uma adoração forçada, ela é espontânea. É como a adoração. Eu aqui nunca digo assim: irmão, dê glória a Deus. Eu digo: irmão, diga amém. Mas que eu digo: irmão, dê amém, né? Ensinando os irmãos. Mas a glória, a glória e a honra, essa gratidão, ela deve sair do íntimo do nosso coração, irmão. O pastor não precisa dizer: irmão, vamos dar glória a Deus. É cada crente. Quem tem mais comunhão dá glória.
E quem não tem comunhão, nem de empurrão dá. Daí, irmão, dá glória a Deus aí, irmão. Irmão, tímido, dê glória a Deus, porque quando você estava lá no mundo, você não gritava gol? O time fazia o gol lá e você gritava pelo seu time, fanático pelo seu time, gritava gol aí, né? Imitando aí a ruma de comentarista. E agora? É glória. É glória.